Então, boa tarde, obrigado por terem vindo. Cá estamos para mais uma sessão de programação no âmbito da nossa exposição Espelhos de Ver por Dentro, o teatro no âmbito do neorrealismo português. Esta exposição está patente de 29 de novembro até ao próximo dia 26 de abril. Mais ou menos de 15 em 15 dias, eu digo mais ou menos porque por vezes tem periodicidade semanal. Temos vindo a apresentar uma programação que visa também dar a conhecer a dramaturgia neorrealista, as peças de teatro sobretudo, e fazê-lo quer através de espetáculos, quer através de leituras encenadas, de sessões de teatro radiofónico, como aquelas que hoje vamos apresentar. Na nossa programação de hoje, quando por volta das 4h30 entrarmos no auditório, a nossa programação de hoje inclui duas peças curtas, uma de Avelino Cunhal, Naquele Banco, e Porto de Todo o Mundo. Naquele Banco é uma peça que foi publicada, para quem acompanhou a visita guiada, é uma daquelas peças de que falei, que foi publicada apenas em periódico, como aconteceu a vários outros textos. Portanto, foi publicada somente numa revista, neste caso na revista Vértice, que foi uma revista muito importante no âmbito do movimento neorrealista. Foi publicada em 1947. Nós já aqui tivemos um ponto prévio, que são estas conversas breves de 15, 20 minutos, dedicada ao Avelino Cunhal. Avelino Cunhal foi um escritor importante no âmbito do movimento neorrealista, foi sobretudo reconhecido como um artista plástico. O seu espólio está cá no museu. Ainda há pouco eu dizia que o Museu do Neorrealismo é o museu português com mais espólios de artes plásticas e de espólios literários também doados ou em depósito. E, portanto, também cá está o espólio de Avelino Cunhal. Há 15 dias ou 3 semanas apresentámos aqui uma outra peça deste mesmo dramaturgo, intitulada Ajuste de Contas. Aliás, estamos a fazer um curso aos sábados de manhã e essa foi uma das peças destacadas pela Paula Magalhães, que tem estudou a obra de Avelino Cunhal. A outra peça curta que nós vamos hoje apresentar no âmbito das nossas sessões de teatro radiofónico, e aproveito para dizer que no conjunto da nossa programação, com direção da Natália Luísa, nós estamos a apresentar aqui ao vivo 6 peças, portanto no conjunto da programação, 6 peças curtas, não foram escritas propositadamente para teatro radiofónico, mas foram consideradas por nós no âmbito desta programação, por serem peças curtas, para, no âmbito de uma parceria que o Museu do Neorrealismo tem com a Antena 2, serem apresentadas nessa modalidade de teatro radiofónico. Elas já foram, a maior parte delas já foi, ou irá ser ainda, gravada pela Antena 2, e, portanto, poderão ouvi-las não só na rádio, mas hoje, aqui, ao vivo, com atores profissionais e também com atores dos grupos de teatro de amadores do Conselho. Porto de Todo o Mundo é a adaptação, feita pelo próprio Alves Redol, de um capítulo de Gai Belos. Gai Belos é considerado o romance, digamos, a obra inaugural do romance neorrealista, foi publicada em 1939, e é exatamente para nos falar, sobretudo, desta obra e do conteúdo desta obra, sobretudo desse aspecto que dá nome a essa obra, que convidei para me acompanhar nesta conversa hoje Ludgero Mendes, a quem dou as boas-vindas. Obrigado por estar connosco, antropólogo, jornalista, dirigente associativo. É sem dúvida a pessoa certa para nos dizer, talvez pudéssemos começar por aí, Ludgero, por explicar a quem esteja menos familiarizado com esse conhecimento, o que eram ou quem eram os Gai Belos. Muito obrigado, então. Eu agradeço ao Miguel Falcão e felicito por esta iniciativa, pela curadoria da exposição, que é magnífica, pela visita guiada que nos proporcionou e, de facto, por este vasto programa que nos dá uma visão muito importante, não apenas do Alves Redol, e já seria, de facto, muito, muito importante, mas ao cabo e ao resto de todos os autores do neorrealismo e nesta área relacionada com o teatro. Eu devo dizer que eu não sou
não sou analista literário, nem só sou público de teatro, não sei muito de teatro, mas aquilo que me fascinou no Alves Redol foi, sobretudo, a sua dimensão etnográfica. Eu comecei a ler o Alves Redol em muito criança, ajudou-me talvez a criar também a minha consciência cívica, social, política, mas depois foi efetivamente a oportunidade de compreender como o Alves Redol foi um homem muito à frente do seu tempo. E aquilo que me surpreendeu e que de resto me despertou a curiosidade de aprofundar enfim, os meus estudos sobre o Alves Redol foi exatamente essa vertente etnográfica avant la lettre. Porque o Alves Redol, de alguma forma, segue aquilo que foi preceituado por o pai do método etnográfico, Bronisław Malinowski, um polaco naturalizado inglês que, durante o período da Grande Guerra, foi para as ilhas da Papua Nova Guiné fazer investigação e depois, em 1922, publicou um livro que é Os Argonautas do Pacífico Ocidental, cuja introdução é, de facto, uma descrição do método etnográfico. Eu, nos estudos que fiz, nunca surpreendi nenhuma referência do Alves Redol, nem ao autor, nem a esse método. O que é verdade é que aquilo que mais me surpreendeu foi a circunstância de Alves Redol ter definido uma prática de trabalho de campo exatamente na linha daquilo que foi preconizado pelo Malinowski. Quando se fala em observação participante, que ao cabo e ao resto foi aquilo que o Alves Redol fez para escrever os gaibéus, para escrever a Fanga, para fazer os avieiros, como de resto tinha feito também naquele seu ensaio sobre Glória, uma aldeia do Ribatejo. Esse trabalho de etnografia, em toda a sua dimensão e plenitude, porque o Alves Redol vai ao detalhe e ao pormenor de registar as falas, as conversas, as alcunhas, os subentendidos, perceber efetivamente tudo aquilo que não era visível e num tempo em que a invisibilidade era a defesa de quem era tão massacrado e tão ofendido e tão explorado. E o Alves Redol tem, de facto, e aqui, já vi aqui numa exposição sobre ele, efetivamente, muitas coisas que fazem parte do acervo do museu, dos seus trabalhos de campo. Outra coisa que, de facto, é também quase um exclusivo dos antropólogos ou dos etnógrafos, mas de que o próprio Alves Redol foi um mestre precursor. E exatamente por isso, esta dimensão etnográfica na escrita de Alves Redol é o tema projeto do meu doutoramento, que está em banho-maria, mas o estudo não está. Porque, de facto, eu já não sou novo nem vou para criança e o doutoramento já é uma coisa que me cansa, satura, pela exigência que tem do ponto de vista burocrático, de assiduidade às aulas curriculares e tudo isso. Mas agora, aquilo que me fascina é efetivamente o Alves Redol e a sua obra. E, portanto, eu eventualmente poderei desistir do doutoramento, mas não desisto do estudo do Alves Redol. Indo agora diretamente à questão que o Miguel Falcão me coloca. Quem são os gaibéus? Ora, os gaibéus, já agora só uma contextualização sociogeográfica. O nosso Ribatejo tem duas zonas completamente distintas uma da outra. E o Tejo é a fronteira natural que umas vezes divide, outras vezes junta estas duas partes. A sul temos a zona da planície, a zona do latifúndio, e a norte, na margem direita, temos a zona das pequenas encostas, dos montes e dos minifúndios. E esta realidade, que poderia parecer apenas uma nota geográfica, é sobretudo essencial para compreendermos o comportamento e a vivência das populações, quer de uma, quer de outra região. É que na zona do latifúndio, zona da grande propriedade, da monocultura, em regra, quem trabalhava não tinha terra. Vendia a força do seu trabalho. Cedia-se à exploração das jornas, umas vezes conseguidas através das praças das jornas, em alguns sítios também conhecidas como praças dos homens ou praça das mulheres, também as havia no Ribatejo. Que era diário ou não? Não, era semanal. Semanal. Em regra era semanal. Quem precisava de trabalhadores para determinada função ia à praça das jornas e dizia-lhes: eu preciso de 10 homens para cavar vinho. Ofereço 25 tostões e um garrafão de vinho.
É, 25 estouros, isto nem dá para começar, isto nem dá para comprar uma bucha para pôr em cima da mesa, tudo aquilo. Mas aquilo muitas vezes era o pegar ou largar. E o que é verdade é que, no fim de se discutir o preço, sem que os trabalhadores conseguissem vencer, de facto, a parte oposta, era bebida à molhadura. A molhadura era uma espécie de contrato, era um copo de vinho, estando o vinho bebido entre o contratador, fosse o capataz de uma casa maior, ou fosse um pequeno proprietário, e o trabalhador, a palavra não voltava atrás. Às vezes, alguém precisava de trabalhadores, tinha chegado atrás, já não havia gente disponível, precisava que fossem trabalhar, dou 3 mil réis. E o trabalhador, que era pobre, mas era honrado, dizia, já bebi o vinho. Já deu a palavra. Já deu a palavra, já não voltava a palavra atrás. Na zona norte, na zona que nós aqui no Ribatejo chamamos de bairro, mas que se prolonga pelas beiras da Alta Extremadura, é a tal zona do minifúndio, onde em regra, ao contrário da zona da Alzíria, as famílias eram detentoras de uma pequena parcela de terreno, pouco mais do que um quintal à volta da sua casa. Mas era aí que tinha 2 ou 3 oliveiras para fazer azeite, tinha umas cepas para fazer uma água-pé, tinha os cereais de sequeiro, o feijão, o grão, o milho, tinha umas batatas, tinha umas cebolas, tinha umas couves, e dali ia de alguma forma garantindo a sua quase miserável subsistência. Porque, de facto, a miséria, e não podemos escondê-lo, era a companhia diária do povo desta zona. E que, por contradição ou paradoxo, eram proprietários. E de facto, o próprio Alves Redol também refere isso. Mas eram proprietários de uma corela tão pequenina que praticamente não garantia a sua subsistência. Daí que esta gente tinha que vir à zona da grande propriedade, vender a força do seu trabalho para arranjar algum dinheiro que lhes permitisse comprar alguma roupa, comprar algum mobiliário de pinho, comprar alguma louça de cerâmica para usar na mesa. E era esse dinheirinho que trazia esta gente de uma humildade extraordinária, de uma capacidade de esforço e de sacrifício notável. Gente que era explorada em todos os sentidos no nosso Ribatejo, coisa que hoje nos deve corar de vergonha, mas a história é o que é e nós não a podemos apagar nem reescrever, temos que conhecê-la e entendê-la e interpretá-la, mas era uma vivência do mais degradante que podia haver do ponto de vista humano. Homens e mulheres dormiam naquilo que se chamava os quartéis, ou as poisadas, que eram barracões grandes, insalubres, com frio, com umidade, com tudo, umas esteiras ou uns panéis a separarem mulheres de um lado e mulheres do outro, e era ali que se passavam algumas horas da noite em sofrimento. A comida era pouca. Os trabalhadores que vinham para este tipo de trabalho, portanto os gaibelos que vinham por este ciclo sazonal, muitas vezes vinham receber uma parte em espécie e outra parte mínima em dinheiro. Porque enquanto cá estavam, eles tinham que se alimentar. E então o lavrador pagava-lhes alguma coisa em espécie para eles irem, para não morrerem. Não era para muito mais do que isso, para não morrerem. E entretanto depois levavam alguns dinheiritos o que levavam. Muitas vezes, e também há aqui referências do Alves Redol nos Gabelos nesse aspecto, muitas vezes ficavam com dívidas, vinham na esperança de arranjar algum dinheiro para pagar essas dívidas que tinham deixado na terra, e depois até partiam a própria terra porque não conseguiam honrar a sua palavra pagando a dívida que tinham, e quem naturalmente lhes tinha prestado o dinheiro já era capciosamente para lhes ficar também com os bens. Portanto, este ambiente terrível que o Alves Redol vivenciou, e que o vivenciou curiosamente também quando estava atrás do balcão da mercearia do seu pai, e que via aqui em Vila Franca, e que via efetivamente a diferença que havia entre os rabesanos, que eram os que se dizia a malta da Alzira, os campinos e tudo isso, que apesar de tudo tinham uma relação, digamos que contratual com as casas agrícolas, e que tinham uma grande vantagem, é que, aliás, há um ditado popular que nos testemunha isso, o ajuste dos criados, como se dizia ainda hoje quando um lavrador fala dos seus campinos, os meus criados. Isto tem que ver quase até com o princípio de feudalismo.
e a farda de Gala dos Campinos também entronca aí um bocado na farda da criadagem dos burgueses e dos aristocratas de então. Mas, de facto, o que havia é que esta gente era ajustada pelo São Miguel, 27 ou 28 de setembro. E há um ditado popular que te diz: quem se ajusta pelo São Miguel não come nem dorme quando quer, porque está 24 horas à ordem do patrão. A única vantagem é que tem um preço ganho certo. Enquanto que os outros trabalhadores que iam à Praça das Hornas, que não é o caso dos gaibéus que vinham contratados para fazer a ceifa do arroz daquele lavrador e durante aquele período que durasse, mas os outros trabalhadores que iam à Praça da Jorna, quando não havia trabalho, não ganhavam. E nós tivemos este ano uma invernia muito rigorosa, com muitas inundações e tudo isso, o que era muito frequente num tempo anterior até à construção das barragens. E por isso havia zonas ribeirinhas em que havia 2, 3, 4, 5 cheias por ano. Invernias que iam de novembro até março. E esta gente que não trabalhava não recebia. Porque então não havia subsídios de doença, nem de baixa, nem de desemprego, nem nada. Trabalhas ganhas, não trabalhas não ganhas. Outro tanto acontecia com as pessoas mais idosas. É que não havia reformas. A pessoa trabalhava até cair para o lado. E quando já não conseguisse trabalhar mais, ficava à atenção dos filhos, que também não podiam, também eram pobres e tudo isso. Mas pronto, antigamente o conceito de família era diferente do de hoje, havia um apego maior, hoje as pessoas põem os idosos nos aviários velhos para se verem livres deles e ficarem com consciência tranquila. Não, meu pai está no lar, a minha mãe está no lar. Antigamente, numa casa com 2 ou 3 divisões, viviam os pais, às vezes os avós e uma ninhada de filhos. Porque também era característico do tempo, famílias muito extensas, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. E eles viviam lá todos e faziam essa vida. Portanto, os gaibéus eram de facto esta gente que era escravizada, explorada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista laboral, porque supostamente trabalhar-se-ia, como é costume dizer-se na nossa região, de sol a sol. Mas o que é verdade é que muitos trabalhavam antes do sol nascer e até depois do sol se pôr. Ludgero, esta peça que nós vamos assistir tem 2 gaibéus, portanto, que dialogam exatamente sobre essas dificuldades, não é? As dificuldades com que se debatiam, trabalhando de sol a sol, embora mantendo-se com dificuldade em subsistir, mas a certa altura aparece o maltês, o ceifeiro rebelde no romance. E este traz uma outra perspectiva, não é? E vem desassossegar, de certa maneira, os gaibéus, que, entretanto, viam como uma oportunidade, como vamos ouvir, viam como uma oportunidade de mudança de vida a imigração. E, portanto, a imigração, sobretudo transatlântica, que nesse tempo era a mais comum, não tanto ainda a imigração europeia, que veio verificar sobretudo nos anos 60. O próprio Alves Redol tinha sido imigrante em Angola entre 28 e 31, portanto muito jovem, exatamente na sequência do crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929. A sua família, sendo embora uma família pequeno-burguesa, também se ressentiu e ele foi para Angola e, portanto, veio com essa experiência e também, de certa maneira, reverteu no romance essa experiência. Como é que vê o enquadramento desta imigração transatlântica no próprio romance, que no fundo depois também está na peça, e na própria relação com os gaibéus? Sim, de facto, este capítulo, como uma parte da obra de Alves Redol, tem características autobiográficas. Nós constatamos que há muita da transposição da vida própria do Alves Redol para aquela que é a sua ficção documentada. Não é ficção, é ficção documentada, porque ele, de facto, reflete a realidade que ele conheceu. E por isso o que ele fez previamente no trabalho de campo foi, como dizia o Malinowski, sentir como o nativo sente, para poder avaliar o sofrimento e tudo isso. Neste caso concreto, há um desafio para as Áfricas e para o Brasil, porque era a Meca, era o sonho. E ainda por cima o João da Loja, que é uma das figuras que aqui é referido, tinha tido sucesso, tinha feito vida. E, portanto, todos sonhavam sair desta vida desgraçada que levavam e que tinham já assistido aos seus pais e avós e que não lhes aportava futuro nenhum, digamos que agradável. E, em consequência disso, o sonho de emigrar estava sempre latente.
De resto, o Alves Redol, como muito bem disse o Miguel Falcão, teve uma experiência sofrida, porque o Alves Redol, que teve uma infância e uma juventude, entre comas, burguesa, porque ao contrário do que muitos dizem que era uma família pobre, os seus avós eram pobres, um campino, um avieiro, um ferreiro, daí vem também a questão da forja, mas o seu pai já era uma figura que já tinha algum destaque, já tinha algum poderio económico, já esteve ligado à junta de freguesia, já era correspondente do Diário de Notícias. O próprio Alves Redol já foi estudar para um internato em Lisboa, coisa que a maior parte do povo não conseguia ir sequer à escola, quanto mais ir para um internato em Lisboa, onde de resto o próprio Alves Redol sentiu pela primeira vez o lápis da censura, porque se tinha manifestado no pequenino jornalinho que fez lá no colégio, que de facto estavam a ser prejudicados porque as refeições eram mal servidas e alguém se estaria a abotoar com aquilo que faltava na sopa, e portanto foi a primeira vez que o próprio Alves Redol foi chamado à pedra e portanto foi, enfim, simbolicamente o primeiro gesto da censura em relação ao que o Alves Redol escrevia. Mas o Alves Redol, que ao contrário daqueles que eram os desígnios do seu pai, não se adivinhava como um futuro comerciante, depois de feito o ensino comercial, quis ir, tinha ainda 16 anos, ainda não tinha 17 anos feitos, para Angola. E, portanto, lá está, como também vem aqui neste próprio capítulo, o sonho da África. E o Alves Redol escreve, de facto, em alguns prólogos dos seus livros, que foi uma experiência em que ele tinha um grande desejo, um grande sonho, mas que foi uma grande frustração. Foi ali que ele provou o pão que o diabo amansou. Foi ali que ele esteve 6 meses desempregado e que ele sofreu e sentiu o que era não ter meios de subsistência. Foi ali que ele teve também, contraiu uma doença da malária, que de facto também contribuiu para que ele vivesse tão pouco, porque o Alves Redol viveu apenas 58 anos, 1911 e 1969, portanto morreu muito cedo. E, portanto, a África foi para ele muito traumatizante, marcou-o muito. E nós encontramos, de facto, um pouco de autobiografia neste sonho, quer do ceifeiro rebelde, quer dos próprios gaibéus, que viam e esperavam ansiosamente que viesse o barco que os levasse. E alguns dos gaibéus já esperavam pelo 5º ano consecutivo. Já tinham tentado tirar alguns troquezitos que tinham amealhado para encararem esse novo futuro. O que é verdade é que ano após ano o barco não vinha. E o ceifeiro rebelde, quase uma voz da consciência, pouco interventivo em termos de diálogo e de intervenção, mas constituía de facto aquele remoque que nem tudo era como se sonhava. Porque ele, inclusivamente, tinha sentido a questão de que nem sequer podia ser, em terras da África, um estivador. Porque a estiva era trabalho para negro. E, portanto, um branco não podia fazer trabalho da estiva. E tinha que sujeitar a nem poder ter aquela oportunidade de trabalho porque era branco. Pois se fosse negro já podia ter. E, portanto, há aqui um reflexo muito grande da ideologia do próprio Alves Redol, da sua experiência de vida e da sua consciência. Porque, de facto, toda esta crítica que está implícita a esta opção de querer ir para fora é um reconhecimento de que aqui não deixariam de ser explorados em todas as dimensões. E até aquilo que não é novo, mas que é intensamente abordado nesta obra do Alves Redol, é a circunstância também da exploração do género feminino. Quando uma rapariga bonita do rancho era escolhida para ir trabalhar para a casa do lavrador, por mais séria que fosse, ainda que não acontecesse nada, ficava marcada com o ferrete, como se tivesse sido dada à prostituição em casa do lavrador. Portanto, tudo isto era um estigma que recaía em cima desta gente. E, de facto, esta exploração que dá tal consciência de classe, em que as pessoas sabem que a manter-se neste status quo a coisa nunca mais acabaria, e, portanto, tinham que procurar uma estratégia de evasão, de mudar. E os próprios gaibéus dizem: vamos fazer o que for para fazer. Eles não escolhem. O que eles querem é ter uma vida mais digna. Saber que têm alguma estabilidade na sua vida. E é isso que eles não têm aqui assim, como o gaibéus, neste trabalho
sazonal da ceifa do arroz, nem nas suas terras de origem. Daí que não é tão bem refletido, ou não foi a preocupação do Alves Redol fazê-lo, mas nós sabemos de trabalhos de campo e trabalhos etnográficos que muitas raparigas, porque em regra as mulheres que vinham trabalhar para o Ribatejo eram as mais novas, aquelas que aguentavam o sofrimento e fisicamente tinham capacidade para resistir a isso, muitas delas casaram e ficaram por cá. Há terras no nosso Ribatejo, Pombalinho, Val de Santarém e outras, onde inclusivamente há zonas da aldeia ou da vila que têm o nome das terras de onde ficaram cá muitas dessas mulheres. E ficaram cá por uma razão muito simples. É que famílias que tinham 6, 8, 10 filhos, que não havia capacidade de sobrevivência e de subsistência para todos, uma mulher casar no Ribatejo era quase a salvação da miséria. Porque casando aqui assim, o homem trabalhava, ganhava dinheiro. Pouco, mas ganhava dinheiro. A mulher sazonalmente também trabalhava, porque o Ribatejo era das poucas regiões do nosso país onde o trabalho da mulher era pago. Era a monda, era a sacha, era a ceifa, era a vindima, era a apanha da azeitona. Eram fainas agrícolas no qual a mulher era recrutada e recebia uma magra féria, mas recebia. Ao contrário das suas terras de origem, onde ninguém pagava nada a ninguém. Fazia o trabalho na terra que tinham, de acordo com as possibilidades e com as necessidades, mas não havia remuneração, não havia futuro, não havia nada disso. E, portanto, o encontrar aqui um rabezano com quem pudesse casar era, de alguma forma, poder ambicionar a ter uma vida mais tranquila. Pobre sempre, modesta, mas mais estável, mais segura. E, portanto, muitas ficaram por cá. E essas questões foram eloquentemente e profundamente tratadas pelo Alves Redol, não neste livro apenas, mas, como disse, da Fanga, nos Gaibéus, no Barranco de Cegos, que é a sua obra-prima, este livro de Gaibéus, que é o precursor do neorrealismo literário, como de resto já havia também um esboço com o outro livro, Tenho um Passaporte Turista, e que também está nesta questão das viagens, novelas e contos e tudo isso, mas que também já tem aqui um laivo muito significativo da própria tendência do neorrealismo, que, como bem sabem, é de facto uma preocupação não apenas estética, mas sobretudo ideológica, de dar voz a quem não tem voz. Essa é a grande disponibilidade do Alves Redol para defender o povo. E por isso ele diz que isto... A preocupação dele não era fazer um romance famoso, era dar voz a quem não a tinha e denunciar, ao cabo e ao resto, as questões que estavam tão flagrantemente a afetar uma boa parte das nossas populações. Muito obrigado. As nossas conversas são necessariamente curtas, aqui no Ponto Prévio. Agora ficaríamos aqui a ouvir o Ludgero Mendes com todo o conhecimento e todas as histórias que tem. Queria só mostrar-vos a revista Vértice, em que foi, só para terem uma ideia, embora esteja na exposição, em que foi publicada a peça Naquele Banco. Também se disse durante muito tempo que o neorrealismo só se tinha interessado por ambientes rurais. Esta peça que vamos assistir mostra bem que os ambientes urbanos também estiveram sempre na mira e no interesse dos escritores neorrealistas. Para quem não conhece, esta é a capa da primeira edição do romance Gaibéus. Tem este aspecto, assim, uma edição de 1939, como disse, e já agora queria também mostrar-vos esta edição de 2013, que reúne todo o Teatro de Alves Redol, quer as 4 peças anteriormente publicadas, quer as peças que, entretanto, a investigação encontrou, incluindo O Menino dos Olhos Verdes, que já apresentámos cá há umas semanas atrás, e incluindo também Porto de Todo o Mundo, que vamos apresentar daqui a pouco. Portanto, todo o Teatro de Alves Redol está reunido neste volume, editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Obrigado por estarem connosco. Obrigado especialmente ao nosso convidado, Ludgero Mendes, por ter vindo. Obrigado. Até breve. Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Já ali estiveram com o Miguel o enquadramento destes 2 textos que vamos ouvir, que curiosamente, como o Miguel terá dito também, eu não estive a ouvir o que o Miguel disse, estivemos aqui. Consigo projetar mais alto? Pronto! Vamos lá! Então, assim ainda é melhor.
Assim ainda é melhor, ok? Pronto, imensa, imensa. Como o Miguel terá dito, os dois dramaturgos que vão ser lidos hoje nestas duas peças curtas são exatamente os mesmos que há 3 semanas, um mês atrás. 3 semanas atrás, nós estivemos aqui também para vos oferecer. Dizer-vos que esta coisa de as leituras encenadas, alguém está a toca? Alguém toca? O telemóvel que toca, que não é fantástico, quando começarmos a ler, sobretudo. Que esta coisa das leituras encenadas, estava eu a dizer, que ficamos sempre, quando o texto começa a aparecer, quando nós começamos a ouvi-lo e apetece começar a integrar coisas que fazem parte do texto, que são das didascálias, que nos apetece que este porto de todo o mundo, que à frente de nós esteja mesmo a água, a sugestão da água. E, portanto, fica sempre aqui uma sensação de que nos apetecia mais. Mas estamos neste momento, aqui, fizemos 2 ensaios e vamos oferecer aquilo que nós fizemos durante 2 ensaios. Outra coisa, isto vai ter, como sabem, isto é gravado para a rádio, vai haver algumas entradas de som que podem não, como não houve ensaios, podem não ser concomitantes. À parte disso, estamos aqui de coração para vos oferecer isto e mais alguma coisa. Vamos ter uma introdução, que vai ser, porque este texto já foi gravado na rádio, a introdução que vai surgir na Antena 2, não é? E depois nós faremos uma leitura para vocês. Ok? Até já. O Teatro Sem Fios vai transmitir a peça Porto de Todo o Mundo, de Alves Redol, com direção artística de Natália Luísa. Acerca desta peça, Miguel Falcão, investigador do Centro de Estudos de Teatro, diz o seguinte: Porto de Todo o Mundo é a adaptação para teatro, feita por Alves Redol, do capítulo homónimo do seu primeiro romance, Gaibéus, publicado em 1939. Na obra, ficciona um retrato desses trabalhadores sazonais, geralmente oriundos das zonas pobres do Alto Ribatejo e da Beira Baixa, que se deslocavam para as lesírias do Tejo por alturas da monda e da ceifa do arroz. Na peça, 2 gaibéus conversam sobre as suas condições de vida, perspectivando na imigração a oportunidade de uma vida melhor. A entrada em cena do maltês, com a sua experiência de ex-imigrante em África, marcada por discriminação racial, a exploração económica e a indignidade humana, conduz a discussão para outro nível de tomada de consciência. Alves Redol, nome cimeiro do neorrealismo português, viveu entre 1911 e 1969 e é autor de uma vasta obra composta sobretudo por romances, novelas e estudos etnográficos. Participou em espetáculos como ator, amador e, entre outras experiências, integrou o grupo fundador do Teatro Estúdio do Salitre. O seu teatro completo foi editado em 2013 pela imprensa nacional Casa da Moeda e inclui a reedição das peças Maria Emília, Forja, O Destino Morreu de Repente e Fronteira Fechada, assim como 6 inéditos, entre os quais Porto de Todo o Mundo. A adaptação desta peça a teatro radiofónico é uma coprodução entre o Museu do Neorrealismo, o Teatro Meridional e a Antena 2. Esta peça integrou o programa da exposição Espelhos de Ver por Dentro, o teatro no neorrealismo português, patente no Museu do Neorrealismo entre novembro de 2025 e abril de 2026, com curadoria e programação de Miguel Falcão. Vamos então ouvir a peça Porto de Todo o Mundo, de Alves Redol, numa interpretação de José Mateus, maltês, Luís Gaspar Gaibéu e Tadeu Faustino, outro Gaibéu. A direção artística esteve a cargo de Natália Luísa.
cena está nas trevas. Ouve-se o ruído de água correndo e farfalhando nas margens de um rio. O lume de um cigarro dá a presença de um homem. Muito ao longe, um harmónio toca. Lá começa o bailarico. O Francisco Descalço estava hoje de boa catadura e deixou as cachopas folgar um bocado. Folgar. Um sol a sol inteiro, de pés metidos na lama, calor no lombo e foice na mão a ceifar arroz. Folgar. Não é bom sinal, não. Traz para aí alguma debaixo de olho e anda a rondar-lhe a saia. E onde estes tipos põem o desejo, cai a mancha. Põe-lhes a mancha e nunca mais deixam que ela se apague. Encurralam-nas para aí nos becos das cidades e só lá vão à noite. Embuçados, para que ninguém os veja. Chamam-lhe doença. Doença sem cura, quando eles é que a fazem e a alimentam. Noite do luar. Estão mal os conversados. Dois vultos surgem, param e ficam olhando para o maltês. Depois de um silêncio, acendem cigarros. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, fiz é trazer a manta. Aqui à borda do rio está um bocado dele. Ixi, Ficasse à roda da fogueira. dava farto aquelas conversas. Aqui parece-me que estou mais perto. Aqueles dianhos só sabem falar que a vida vai mal. Isso já a gente sabe. Ficaste no bailarico? A música já não me entretém. Tens as cachopas. As cachopas. As cachopas dão alegrias, mas atravancam a vida a um homem. É uma amarra que prende para sempre. E todos lá vão. Se não é de uma maneira, é de outra. Os que a não têm passam a vida com essa mágoa. Os que amarram passam a vida a dizer que deram um mau passo. Depois de voltar. Também acho melhor. Larga-se um homem de tudo sem cuidados de outra coisa que não seja a de amealhar. Aquilo sim. Onde ser terras de fartura. Onde se trabalha, mas onde se ganha. Forraste alguma coisa esta semana? Pouco. Eu 20.000 reis. Mas também só comi pão e massa. E um naquito de tocinho. De outra maneira não se lhe dá jeito. Um homem quando tem uma ideia até se mata por ela. E sabe bem. Desde que pensei em abalar até a fome me aconchega. É a certeza. Ainda falta. Mesmo que venda a casita da minha mãe, E onde a metes? ela que ajude. Depois há de ter recompensa. É de comprar-lhe uma casa com jardim à frente. Uma casa com umas poucas de janelas. Uma casa toda de verde. Com uma escada. Um pátio atrás, para o gado. Não. Não, isso não. Eu lembrava a minha vida de agora, em que os corrais começam nas pocilgas e acabam nos quartos da gente. Não. Uma casa só para ela, sem precisar de ir ao mato buscar lenha. Sem andar ao rabisco pela terra dos outros. Há de ter tudo. Telha, pão e lume. Rapaz, se me vejo no barco para abalar... É por isso que eu gosto de estar aqui ao pé da água. Um homem fecha os olhos e parece que já vai por esse mar fora. O mar deve ser bonito. Deve ser bonito, hein? Bonito e grande. Nunca ouvi, mas parece que o trago no peito. A água não há de ser como a do ribeiro da nossa terra. Mais bonita. Mais bonita, pois. Nunca ouviste o João da Loja falar dele? Já, pois. Até dá vontade de chorar. Cá a mim não.
Dá-me ganas de deixar tudo e não perder mais um minuto nas ceifas e nas vindimas de um lado para o outro, como um pedinte. Não, mas o meu choro é de alegria. Eu, quando estou alegre, só sei rir. Camarada. Camarada. Que é lá? Vosso Mercê sabe onde esta água vai ter? Vai por aí abaixo. Camarada parece que anda a motos doente. Alguma cesão? Não. Andam por aí danadas com a gente. Todas as semanas vão uns quantos abaixo. Dizem que o quinino é bom. É bom, é. Mas a gente não lhe chega. É caro. Cada pedaço leva quase a jorna de um ceifeiro. Vosso Mercê sabe onde esta água vai ter? Isso nem se sabe, homem. Longe? Ao cabo do mundo. E o mundo é tão grande. Grande e sem fim. Grande. E sem fim. Contou-me um marinheiro quando embarcou. Esta água vai a Lisboa e depois mar fora. E os mares são muitos e é só um. Grande. E sem fim. Mas para a gente é tão pequeno que até o ar nos falta. Parece que o vendem também. É assim um cansaço, camarada, não é? Um peso nas costas. Uma ferida no peito. É isso mesmo. E vocês também o sentem? Também. Oh, companheiro, sente-se mais para cá. Aqui não paga lugar. Foi um marinheiro que lhe ensinou isso tudo? Um marinheiro e a vida. A vida, quando se olha para ela, ensina muita coisa. Nunca reparei. Eu às vezes... Há muita gente que nasce e morre sem ter vivido. Gente que nem se conhece a si mesmo. É verdade isso. Também a vida que um homem leva? Há muitos que se esquecem que têm cabeça. Só lhe pedem trabalho dos braços e das pernas e eles só isso dão. Eu, quando estou na ceifa ou noutra tarefa, penso sempre. E as coisas ganham um sentido diferente. Os ralhos do capataz, as ordens do Agostinho Serra, as cachopas que vão para o seu aposento e saem dali, muitas delas para os becos das cidades. É por isso que Vosso Mercê está sempre calado. Falo mais do que vocês. Um olhar meu. O Francisco Descalço não gosta de si, lá isso é verdade. Disse no outro dia que ceifeiros desses não haviam de pôr mãos em trabalho de ninguém. Chamou-lhe vadio. Vadio. Andei por esse mundo fora e já sei algumas coisas. Foi às Áfricas. Às Áfricas e ao Brasil. Eu e mais este, Também lá foram. estamos com vontade de lá deitar. Aquilo é outra coisa. Outra gente. Há 5 anos que andamos com esta ferrada. É a nossa companhia. Não é, companheiro? Estás a dormir? Estou a pensar nos ralhos do capataz. Nas cachopas. E isto vai. Trabalhamos para estourar, com saúde ou sem ela, mas havemos de conseguir. Passar assim toda a vida. Apertam-se ao cinto os furos todos. Anda um homem a cair de morto, quase sem poder dar um passo, e pegando todos os dias em trabalho gigante. Mas havemos de lá ir. Aquilo é que são terras. Acabam-se as jornas de 6 e 7. Os negros nem se forram. Havemos de ser gente ainda. Ter casa, mulher, uma mulher que não ande por aí ao mando de todos os patrões e que nem parece nossa. Filhos que tenham o seu arranjo e não peguem na foice para andar por estas terras danadas onde a gente deixa tudo. Tudo. Aquilo é outra coisa, camarada. Tem um pó de tabaco? Terras de trabalho. Está certo. A gente também não nasceu para andar de costas direitas. Que se trabalhe, mas que se veja alguma coisa. O João da loja. Esse arranjou-se bem por lá. Tem hoje uma casa de 8 assobios. À volta da nossa aldeia, mais de metade das terras são dele. E saiu de lá com um saquito às costas. Mais desprezado que a gente. Chamavam-lhe o João Tinhoso. Nenhum patrão lhe pegava para o trabalho. Veio aqui à borda d'água muitas vezes e um dia Até o deram por morto. deixou mulher e filhos. Sem uma letra, nem uma esperança.
Andou por lá não sei quantos anos. A mulher pegou-se com outro. Os rapazes cresceram à sorte da vida. E ele sem dar cor de si. Também foi mal feito. Não era hoje o senhor João da Loja se tem ficado a importar-se com os outros. Quando se nasce com a nossa sina, só um homem largando tudo, se começa a pensar nisto e mais naquilo, não se despega e fica o resto da vida na pasmaceira. Voltou rico. Não diz eu mesmo, os para lá trabalharam para ele. Foi Agostinho Serra, em África. Tem hoje um arranjo. Não se me importava ter metade. Um bocado de um, um bocado do outro. Não chegará longe o tempo em que tudo será dele. Leva esse jeito. E vocês acham bem? Lá bem, mas é o rei da vida. Bem, pois. Cada um que se amém. E depois são outras terras. Mas os homens de lá sentem como a gente. Vosso Mercê parece que não se deu bem. Melhor do que vocês julgam. Trouxe lá a riqueza de saber coisas do mundo. Aprendi muito. Tanto que às vezes julgo que só lá é que nasci. Andava por aqui cego. Mas sempre se amealha alguma coisa. Pouco. Pouco ou nada. O camarada está de brincadeira, pela certa. Antes estivesse. Antes estivesse. Também já fui como vosso Messias. Desimaginei-me disto tudo, cansei-me de sofrer. É isso mesmo. Sofrer cansa. Mata. Mata quando se não sabe viver, quando se julga que a vida é assim mesmo. A vida é feita pelos homens e homens são todos os que aqui andam nas ceifas. O que é preciso é que os homens nasçam sabendo que a vida é de todos. Lá nascer é o menos. Fazem-se aí que as sopes nunca mais acabam, por todos os cantos. Pensei dessas terras um pão mais farto e menos amargo. Trabalhei para amealhar, roubando às barrigas e aos braços. Nada mais me tomava a ideia. Não reparei nunca nos que andavam à minha larga. Eu só punha os olhos nos patrões, seduzindo no seu bem-estar, as suas costas direitas, os seus fatos. Quando estava sozinho, até lhes imitava os gestos e as palavras. Oh rapaz, vê lá isso. São tudo rapazes para eles. Todos os servos são crianças, desde os garotos aos velhos. E bem crianças. E abalou. Abalei, sim. Nesse dia é que reparei bem no sol. Pareceu-me bonito a mim, que o amaldiçoava todas as madrugadas quando me fazia largar a manta. O cais cheio de povo a rir e a chorar. Um barco grande que até um mastro tinha jeitos de se enfiar pelos céus. Maior que o barracão grande? Então, pois, homem. Julgas que são barcos destes que fez aqui. Não tinha ninguém a despir-se de mim, mas na minha, toda aquela gente fora para ali ruída de inveja para me ver partir. Eu ria por todos. Tudo me parecia um sonho. Falava com este e aquele, contando esperanças e ouvindo esperanças. Coisa real, camarada. Bem real. Quando o barco largou, muitos companheiros choravam, acenando o lenço para os que estavam no cais. E eu ria-me. E parecia já outro, num mundo diferente. Já sabia levantar a cabeça, mexer os braços, falar. E apetecia-me sacudir os outros que choravam e contar-lhes a minha fé no futuro. Eu, que nada deixava senão miséria, não compreendia que os outros deixassem mais alguma coisa. Foi por isso que o João da Loja não se despediu de ninguém. Ele contou-me isso assim, numa noite de boa catadura. Quando se parte, são quase todos iguais. No meu camarote íamos 8 homens e nenhum duvidava do seu caminho. Havia um que julgava levar uma fortuna numa mala com pentes. Outro que guardava no bolso 2 cartas. Supunha-se ainda mais rico do que o outro. Eu confiava nos meus braços. Deve ser uma alegria. Só isso? Iam comigo condenados e eu não sabia ainda que era condenado também. Condenados? Degradados, ladrões, assassinos. Gente que depois encontrei por lá marcada com números e letras. Metiam-me medo. E todos fugiam deles, se saíam do porão. Mais tarde, quase tive inveja. Deu-se mal. Eu não reparava que ia na 3ª classe e a bordo havia mais classes. Mas em nenhuma viajava tanta esperança como naquela. Parecia que a desgraça ficara no cais com os outros que não embarcaram. Vida nova. Ali não entrava a tristeza, nem os condenados iam tristes. Andei por lá à cata de trabalho e nada. Mas o João da Loja... Esse não escreveu ninguém. Julgaram-no morto e depois voltou rico.
Mas há muitos que morrem para sempre. Os bancos de jardim, se falassem, tinham muito que contar. Quantas lágrimas por lá se têm chorado. Mas quando escrevem, os que escrevem, dizem que estão no paraíso. Para enganar. Mais talvez para se enganarem a eles do que aos outros. E depois partir já é uma riqueza. Pedi para descarregador e julgaram-me doido. Você é branco, homem. Descarga é serviço de negro. Eu era branco e não podia trabalhar no cais. O homem que me falou assim voltou-se para o outro e disse em voz alta, com modo de zangar: isto ia ser proibido. É por isso que os negros já não têm respeito à gente. E falou em prestígio. Vocês sabem o que é que isso é? Não, nunca ouvi falar. Deve ser grande coisa para eles. Pois dizem aquilo muita vez e quis dar-me dinheiro. Quando lhe recusei, pouco faltou para me matar. Mas era uma ajuda. Esmola é a última coisa que um homem deve aceitar. Dar cabo da vida é cobardia. Mas aceitar esmola? Posso-me ser até lá umas coisas. Quando se dá cabo da vida, um homem é cobarde. Mas morre. Não tem tempo de reparar nisso. Julga-se até um valente. Mais valente que quantos a terra criou. E na esmola... E nunca arranjou trabalho? Mais tarde. Andei assim uns tempos até que de um Santos e Pinto me arranjaram para o mato. Para capataz de pretos. Vida má do preto. Como a nossa. O João da Loja ri-se sempre que fala de pretos. Diz que preto é burro. E é mesmo. E burro que não dá coices, nem é tinhoso. Mas é preciso chegar-lhes para eles trabalharem. Se aqui pudessem fazer o mesmo. O Francisco Descalço andava para aí de chicote e em vez de falar, moía para aí todo o rancho de pancadas. O trabalho dos outros nunca chega. Se o Agostinho Serra mandasse no sol... O dia tinha as horas do ano. E se um só homem lhe bastasse para ceifar a seara toda, mais ninguém entrava nem aposta. Arranjava uns guardas, vedava isto com um muro alto e o resto do povo ficava lá fora, à espera. Negro é homem como a gente. E eu que o diga. Um dia obrigaram-me a bater num e nunca mais posso esquecer o olhar dele. Triste? De ódio. Aquele negro tinha mais razões para me matar. Mas o João da Loja... É desses para quem nada mais vale do que o dinheiro. O preto é outra raça. Eu hoje sei que sou mais irmão dos negros que descarregam no cais e andam abaixo do meu mando do que do João da Loja e do Agostinho Serra. Vivemos à parte uns dos outros, como se cada um estivesse na sua ponta do mundo. Mais longe que dos negros. E eles têm outra cor e falam outra língua. Começa a perceber. É tão fácil. Quando um homem olha para si e para tudo o que o rodeia... Deu-se mal como capataz. Aquilo não me servia. Algum dinheiro que subjava fui deixando na conta. Quando julguei que chegava para a passagem, para a frapela mais limpa, despedi-me. Que ficasse, que qualquer dia me davam mais alguma coisa, logo que apanhassem um café. Fez mal. Nem mal nem bem. O João da Loja assim é que foi a sócio do patrão. Eu só podia ser sócio do negro. Fizeram umas contas que não percebi e fiquei mais 6 meses. Custaram-me uma vida. 6 meses a guardar um rebanho de homens. Como o Francisco Descalço? Esse não compreende a sua condição. Julga-se mais do que a gente e se um dia lhe tirassem um lugar, morria de pena. Eu, ao contrário, andava até vendido. Não sabia mandar no trabalho porque percebi que eles sabiam daquilo bem mais do que eu. Mas lá porque era branco. É a vida. A vida são os homens que a fazem. E arranjou outro lugar depois? Só me davam empregos daqueles. Não quis mais. Voltei e pude ver então que a terceira classe era a classe onde viajava menos esperança. E reparei que havia outra, a segunda, e ainda outra, a primeira. No meu camarote parecia que só vinham condenados. Será mau, como posso me ser, diz, mas pior que isto. Trabalho de sol a sol. Mata-se a gente de sessões e por fim... Não suponho, companheiro, que eu entendo que o bem caiu aqui na Lesíria. É por isso mesmo que eu penso sempre enquanto vocês cantam. Cantar mata penas. Alegra. Alegram-me mais os meus pensamentos. Vocês
Cantam, já que a jorna não dá para beber vinho, não é isso? É. Mas o vinho bebe-se para esquecer e eu penso para me lembrar. A gente precisa de boa memória. Eu penso nas Áfricas. Brasil e África. Disse-me um marinheiro. Áfricas e Brasil. Áfricas e Brasil estão com a gente. Todo mundo pode ser Áfricas e Brasil. Lá estão aqueles. Divertem-se à sua moda. Não. Enganam-se. O Francisco Descalço deu o baile porque anda com qualquer cachopa no sentido. Nem ela pensa a estas horas que a música lhe traz a desgraça. Eu vou por aí abaixo. Boa noite. África e Brasil estão com a gente. Todo mundo pode ser África e Brasil. Oh, estive para aqui a perder tempo a ouvi-lo. É doido este maltês. Doido? África e Brasil dentro da gente. E eu sério a tomar sentido. Aquele dianho quase me ia tirando a vontade de abalar. Rasco o parto ao homem. Dormes? Penso. Na Casa Verde, para a tua mãe. Foi uma escada. Diz lá outra vez, é bonita a casa que lhe vais comprar. Vamos, esqueci. Em que pensas então? No barco grande. Parece que esta água, que o barulho desta água é já a do mar. E aqui é o porto onde a gente abala. E o barco afasta-se e os lenços dizem adeus. A gente não há de chorar, pois não? Daqui vai-se para o fim do mundo. Se calhar também é doideira, o mundo é tão grande. Em que pensas? Na ceifa. Nos ralhos do capataz. Nas cachopas. Também vais dar em doido. Parece que é nesta noite que eu nasço. Vejo outras coisas. Ouço outros barulhos. A música do bailarico já não é a mesma. Ai, homem. Onde vais? É cedo ainda. Até ao barracão. Fica aqui a conversar mais um bocado, homem. As Áfricas e o Brasil estão com a gente. As Áfricas e o Brasil estão com a gente. Doido! As Áfricas e o Brasil estão com a gente. Isto passa-me. Também se não passar, eu também vou bem sozinho. A água parece que canta. Canta. E diz que eu hei de abalar. Daqui vai-se para o fim do mundo. Para o fim do mundo, pois! Para o fim do mundo! Vamos agora ouvir e ver naquele banco de Avelino Cunhal, Pedro Seródio, com exatamente os mesmos atores e também a Isabel, o Zé e o João, que vocês conhecem de certeza dos grupos que trabalham aqui no Conselho. Eu irei fazer a introdução. Eu dispensei a introdução que está gravada para a rádio para não mostrar demais a peça que vamos assistir. No recanto
do jardim público está um banco vulgar, armação de ferro, com 2 tábuas pintadas de verde. Sítio discreto e mais discreto ainda naquele entardecer de outono. A luz crepuscular a coar-se pelas ramarias amarelecidas. Ao longe, as janelas da encosta vão aparecendo iluminadas, uma após outra, como retângulos de luz. Um guarda passa, vigiando um local deserto. 2 senhores vêm sentar-se no banco vulgar. 2 sujeitos, como há muitos, um senhor gordo, bom e prestimoso agiota, que empresta o seu rico dinheiro, e um senhor magro, honrado comerciante da Praça de Lisboa. Eu bem dizia, meu caro senhor, este cantinho aqui dá mesmo jeito para a gente conversar. Não é feio, não, senhor. Sabe que a Câmara arranjou isto de novo. Ficou mesmo lindo, não acha? Não está feio, não, senhor. E decente, bem frequentada a esta hora então, como não há ninguém. Está-se mais à vontade que no escritório. Se calhar até convém. Oh, se convém, meu caro senhor. Sabe que o segredo é a alma do negócio. Mas é verdade. Quem me havia de dizer, hein? Passo rente todos os dias e ainda não tinha dado por isto. Pois eu conheço este jardim como aos meus dedos. Para encurtar caminho, corto sempre por aqui. Eu moro então também por estas bandas. Na Rua da Palmeira, ali abaixo. Rua da Palmeira, 124, terceiro, uma casa ao seu dispor. Muito obrigado. Afinal somos vizinhos. Eu moro na Praça das Flores. Pois eu, para ir para a loja, atravesso aqui. Num salto estou na baixa. Raro tomo o elétrico. Eu também não desgosto de andar a pé, não é? A minha mulher, coitadita, é que está sempre em cuidados. Não quer que me canse. Pois, uma esposa assim... é a maior ventura que um homem pode ter. Como a minha são raras. Sabe que eu às vezes ponho a pensar nisto do casamento? Isto é um caso sério. É um caso muito sério, meu caro senhor. Porque um homem para fazer negócio deita contas a tudo. À qualidade do artigo, ao preço, à freguesia, aos calotes, sim, até aos calotes. Meu caro senhor, deita contas a tudo e por fim muitas vezes apanha um canudo. E para casar, um homem não deita contas a nada. Não deita. Isso é os que não deitam. Eu cá por mim não fui às cegas. É preciso ter olho para saber escolher a companheira da nossa vida. Tenha paciência, o senhor teve foi sorte. Por isso fala assim. A mulher é mercadoria de que ninguém entende patavina. O açúcar conhece pelo gosto. A farinha pelo tato. E a mulher? Como é que uma pessoa pode conhecer a mulher? Vá lá apalpá-la ou cheirá-la. A ver se descobre a qualidade, eu descobro. Quem tiver olho para ver, até a alma lhe divisa. Olha, eu cá fico na minha. O casamento é como uma cautela de lotaria. O senhor, o que teve foi sorte, saiu-lhe a taluda. A taluda? A taluda? Não me parece palavra lá muito própria. Ai, desculpa, eu não quis ofender, sabe? A mágoa, muitas vezes, é que nos faz falar. Invejo-lhe a sorte, meu caro senhor. A sua esposa não quer que se canse. Pois olha, a minha não se rala. A minha nem quer que eu ande a pé. E faz ela muito bem. Para mais o senhor não precisa poupar. Bom, cada um sabe de si. Assim eu precisasse. Nos tempos de hoje ninguém diga não preciso. Olha, pois eu, se Deus quiser, ainda de poupar as minhas pernas. Então é porque o negócio corre bem. O negócio... Não, meu caro senhor. Mas a sua loja está num bom local. Está, lá isso está. A freguesia não falta. Então para que se queixa? Então para que me queixo? É dessa pouca vergonha agora das tabelas. Olha lá, se não fossem elas, onde iriam as coisas parar? Assim mesmo é que está certo. As algemas são para os criminosos. Nós, os comerciantes, não precisamos de algemas, meu caro senhor. Se existe classe honrada, é a nossa. Eu, por mim, não tenho razão de queixa. Nem o senhor, nem ninguém. Mas, infelizmente, no nosso país, só depois de uma pessoa morrer é que se lhe faz justiça. Que o comércio de Lisboa é honesto, basta ler nos jornais as notícias dos falecimentos. Olha, foi Deus servido chamar à sua divina presença o senhor João Galaitas, honrado comerciante da nossa praça. E por aqui abaixo, é isto todos os dias, todos os dias.
É como eu lhe digo, meu caro senhor. No nosso país, a uma pessoa só depois de morta é que se lhe faz justiça. Concordo. Isso concordo. Vosso Mercê tem carradas de razão. Mas isso das tabelas não deixa de ser um freio necessário. Então que ponham o freio a todos. Pois sim, mas eu sei o dinheirão que estou gastando em minha casa. Ah, também eu na minha, meu caro senhor. Mas é que o quindim está nisto. Para vender os meus artigos, põe-me uma corda ao pescoço. Põe-me um braço ao pescoço. Mas quando vou comprar um fato ou um par de botas, levam-me o couro e o cabelo. E quem tem de comprar tudo a ponta de dinheiro, como eu, hein? Só com uma diferença. É que assim, por mais que gaste, nunca lhe falta. E eu farto-me de pesar mercadoria e não passo da cepa torta. Isso são exageros. Nem eu tenho o que Vosso Mercê pensa, nem Vosso Mercê está tão mal como diz. Eu conheço o movimento da sua loja. Sim, aquilo mexe. Lá isso mexe. Mas a gente focinha uma vida inteira e no fim não tira os pés da lama. Se não tira os pés da lama. E porquê, meu caro senhor? Nem toda a gente pode fazer fortuna. Aí é que está o erro. Toda a gente pode enriquecer. É questão do lucro. É só questão do lucro. O meu caro senhor sabe o que é o lucro. Talvez. É o que entra na algibeira. Pois então, se deixasse entrar tudo quanto a gente quer, já todos enriqueciam. Toda a gente enriquecia. É preciso não perceber nada do negócio para não ver isso. Quanto mais alto fosse o preço da venda, mais lucros havia. Quanto mais lucros tirassem, mais gente rica. Quanto mais gente rica, melhor estava a nação. Não é? É preciso não ver 2 palmos adiante do nariz. Olhe que tem de haver sempre gente pobre e gente rica. É a lei de Deus. Pobres para servirem os ricos. Olha, por mim estou disposto a ser rico. Não acha que uma pessoa deve aproveitar a maré? Se quer que lhe diga, nunca fui marinheiro. Não se faça de desentendido. Bem sabe o que eu queria dizer. Mas deixemos o negócio da loja. A loja lá está e ainda bem que lhe merece a sua confiança. Nem merece, nem deixa de merecer. Não sou seu credor, nem seu sócio. Lá, isso é verdade, mas eu também sócios não tenho. E quanto a credores, na mais limpa cabeça se geram piolhos. Olhe, meu amigo, há certos credores que tê-los dá honra. Muitas vezes honra sem proveito, enfim, meu caro senhor. Mas se me dá licença, vamos ao que interessa. Se lhe pedi o favor desta conversa, é porque trago cá uma fisgada. Mas que tenho eu com isso? Então o senhor é uma pessoa conhecedora, o seu parecer é de peso. Eu não sei nada de negócios, pode crer. Nunca fui comerciante. Bem sei. Então já vi. É que há muita maneira de apanhar pássaros. Eu vivo apenas dos meus rendimentozinhos, não tenho ambições. Bons interesses, ninguém despreza, meu caro senhor. O nosso de cada dia, para mim, para a minha mulher, para a minha santa mulher, o resto é com Deus. Sim, mas eu sempre gostava que ouvisse a minha ideia. Lá por isso. Tanto eu como o senhor temos visto muita coisa, não é verdade? Os grandes cada vez mais grandes e os pequenos cada vez mais pequenos. Tanto o senhor como eu sabemos muita coisa, não é? Os processos e artimanhas para encher o papo. Quanto maior for a goela, mais grossa tem de ser a fatia. É dos livros. E por que não havemos nós também de abrir os gorgomilos? Sim, meu caro senhor. Porque não havemos nós também de fazer a mesma coisa? Do dizer ao fazer vai um grande estirão. Pois aí é que está a minha ideia. Eu tenho andado a pensar, sabe? Eu tenho pensado muito. Eu penso muito, meu caro senhor. Nós estamos a 2 meses do Natal. Sabe, o Natal é um Brasil para o negócio. Tudo se vende, tudo se vende. Mas há artigos que derretem ao balcão como se fosse manteiga. Sim, há artigos com freguesia a mim. A mim. Os ovos. Por exemplo. Sim, os ovos. Então eu pus-me cá a pensar. Quem tivesse ovos ganhava o que quisesse. É que ninguém calcula os ovos que se vendem por Natal. São centos e centos e centos deles. Está a ver, hein? Ora, vendem-se muitos ovos, sim. Isso eu já sabia. Sim, mas pense também um bocadinho, meu caro senhor. Nestes 2 meses,
uma pessoa comprava tudo quanto pudesse. Depois, em chegando à altura, era vender. Vender por uma pá velha. Está a ver agora? É, coisa assim, não sei. Então, vamos mais por miúdos. Compravam-se os ovos. Todos os ovos que aparecessem. Por toda a parte. Olha, cá há milhões por esse país fora. Compravam-se e guardavam-se. Muito bem guardados. Tudo a preceito. Bem empalhados, bem encaixotados, bem arrumadinhos. Assim num bom armazém. Mas isso era um perigo. Isso estava logo nas vistas. Olha que eu não sou assim tão anjinho, meu caro senhor. Então julgava que eu era trouxa e trazia os ovinhos para Lisboa. Não faça esse juízo de mim que até me ofende. Então eu podia lá esquecer o sítio adequado para o armazém. Nada me escapou, meu caro senhor, nada. O local próprio é lá para os saloios. Nem o senhor é capaz de adivinhar porquê. Nada me escapou, está tudo encarreiradinho. Posso me ser afinal, quem o havia de dizer? E vai ouvir o resto. Atulhado o armazém. Está o senhor a perceber? Atulhado já o armazém. Os ovos faltavam no mercado. Os ovos a faltarem no mercado e o preço a subir. O preço a subir e o Natal à porta. Toda a gente. Toda a gente A ir à missa. a querer ovos. A querer ovos. Os que aparecessem era como manteiga. A mim, a mim, a mim. Bom, e a venda assim de repente não seria perigosa? E o senhor a dar-lhe. Já está tudo previsto, meu caro senhor. Para alguma coisa nos deve servir a cabeça. A venda fazia-se por mulheres saloias. Mesmo saloias. De uma forma bem nacional, patriótica, meu caro senhor. As saloias vinham pelas casas, com as suas cestas, ou até com os seus burricos, não é? Uma dúzia aqui, 3 dúzias ali. No fim do dia está a ver. Ovos saloios, frescos e grados. Quem olhava ao preço? Era a mim, a mim, a mim. Sim, senhor. Sim, senhor. E agora deito-lhe as contas. Compras baratas, uma bagatela para as saloias que os vendessem. O preço da venda por aí arriba. Deita as contas aos lucros. Sim, senhor. Sim, senhor. Olha, negócio mais bem estudado. Só vejo um contra. Qual contra? É preciso empatar muito dinheiro. Está visto. E Vossa Mercê tem capital para isso. Se eu tivesse já a máquina estava a funcionar. Pois é. A sua ideia não vale coisíssima nenhuma. O que vale é o dinheiro. O capital. O capital é que é cá tudo neste mundo. Fixe com esta. Deus pode tudo no céu, mas o ouro pode tudo na terra. Fixe com esta, se é um bom comerciante. Nem tanto, nem tão pouco, meu caro senhor. Se não houver caco para descobrir o negócio, para que raio presta ao capital? Vossa Mercê desconhece o poder do dinheiro. Não é? Quem o tiver, tem tudo. Não lhe faltam mãos, não lhe faltam cabeças. Ora, vamos lá ver. Vossa Mercê tem a sua ideia, não é? Mas como não tem capital para a realizar, a sua ideia não vale um caracol. Isto é certo como um malho. Eu estou de acordo, mas as coisas podem harmonizar-se, meu caro senhor, e foi mesmo para juntar que eu lhe pedi esta conversazinha. O quê? Para eu lhe emprestar o dinheiro? Pagava bons juros. Mas eu não o tenho. Não me diga isso a mim. E mesmo que o tivesse, não é? Não o atirava assim ao ar, de mão beijada. Quanto a juros, não havíamos de ralhar. Juros. Já falar em juros. Você sabe o que são juros? Então não havia de saber. É a taxa. É taxa. O que então é taxa, não é? Uma miséria, sabe? Uma miséria. Desde que apareceu um doido, talvez um pelintra que nunca teve um centavo para colocar, desde que apareceu um doido a fixar a taxa, nem vale a pena falar em juros. Taxas legais. Está bonito. E é a ruína, é a miséria de uma pessoa. Também se não fosse isso, onde iam parar as coisas, meu caro senhor? É assim mesmo. Algemas! As algemas são para os criminosos e nós não somos criminosos, senhor. Nós não. Eu não falo por mim, mas, infelizmente... Olha, meu caro senhor, deixe que lhe diga. Eu sei muito bem que o senhor é um grande capitalista. Grande capitalista?
são mais as vozes do que as nossas. Tenho, de facto, uns dinheiritos, a juros, mas isso não é ser um grande capitalista, meu amigo. É ser grande capitalista. Não o é, para lá caminha. E para o empréstimo que eu preciso. Eu só entrego o meu dinheiro com boa e sólida garantia. Além disso, para lhe ser franco, em condições que os juros não sejam essa pouca vergonha da taxa legal. Então, e quanto me levaria para o negócio dos ovos? E que garantia me dava Vossa Mercê? Letras, com a minha assinatura. Ora, letras de um comerciante. Pode colher informações. Só empresto sobre penhor ou hipoteca. E isto para mim é um princípio sagrado. E se eu lhe der penhor, que juro me leva? Assim de repente, as coisas querem-se pensadas. Já sabe o negócio de que se trata, meu caro senhor. O negócio é bem engendrado, o negócio é bom, mas é bom para si. Vai tirar mais de 200%, mais e muito mais. Vosso Mercê é esperto, viu as coisas com os olhos de ver. Olha, juro-lhe, pela boa sorte da minha santa mulher, que ainda não encontrei melhor. É o negócio mais bem estudado que conheço. Vai tirar mais de 200%, mais e muito mais. Vosso Mercê vai ganhar uma fortuna. Ora, desta forma, acha muito, 100%. 100% adiantados, incluídos logo no capital. 100%? Mas isso é uma brutalidade. Muito mais vai Vosso Mercê tirar. Então, mas a ideia é minha. E o trabalho será meu. E os riscos? E o senhor quer logo dobrar os pés pela cabeça, limpinho. Isso é uma brutalidade. Vosso Mercê pode fazer as coisas sem capital? Não pode. O capital é tudo. Só o capital, em boa verdade, tem direito aos interesses. Eu, afinal, é que lhe vinha a dar mais do dobro. Muito e muito mais. Então, mas o negócio é E meu. o dinheiro é meu. Lembre-se, meu caro senhor, que são precisos muitos contos de reis. E sem mais aquelas, o senhor dobrava logo a parada. Isso é uma brutalidade. Olhe que Vosso Mercê só paga tudo no fim. Depois de ter toda a massa no bolso. Quer dizer, sem ter entrado com 5 reis. Fica com uma fortuna. Ficávamos. Os dois, com uma fortuna. Meu caro senhor, Mas ainda falta ver qual era a garantia que me dava. para que falar nisso não servem as condições? Então nada feito. A juros é assim mesmo. Então, e de outra forma? De outra forma como? Entrando no negócio como sócio capitalista. Vosso Mercê é o diabo. Entrava como sócio capitalista. A ideia é minha, o trabalho seria meu, o senhor entrava só com o dinheiro, ficávamos, portanto, em posição de igualdade. Lucros a meias. Lucros a meias, tendo eu de entrar com todo o dinheiro. Vosso Mercê não está bom. A sua ideia. Sem o meu dinheiro vale um gato morto, já lhe disse. E o meu dinheiro, mesmo sem a sua ideia, vale sempre. E fala Vosso Mercê em posição de igualdade. Ora, bola. A meias é que é justo. Olha, para lhe ser agradável, aqui está a minha última palavra. 3 partes dos lucros para mim e uma para si. Já não tem razão de queixa. Isso é deitar a corda ao pescoço de uma pessoa. Lembre-se que podemos fazer uma fortuna em 2 meses. À custa da minha ideia. Não, à custa do meu dinheiro. Eu tenho de procurar por outro lado. Venha daí, que isto estar parado entorpeça. Vamos dar um giro. Passear, faz bem, venha. Eu preciso pensar, preciso dormir sobre o assunto. Os negócios não querem demorar, hein? Em princípio podemos estar entendidos, mas lá as 3 partes... Vamos dar uma volta. Faz bem, havemos de encontrar um jeito. As últimas falas, já em pé, o guarda continua a passar, vigilante, cena deserta. Vem sentar-se no banco vulgar um jovem bem vestido. Gabardine clara, cascol vermelho, chapéu desabando sobre o rosto. Mostra-se inquieto. Olha frequentemente o relógio do pulso, finca os cotovelos nos joelhos e aperta a cabeça entre as mãos. Chega depois uma senhora quarentona e espaventosa. Até que enfim. O que há? Ainda bem que vieste. Mas que sucedeu? Senta-te.
Porque telefonaste. Era urgente, eu não podia esperar pelo dia combinado. Mas para vir aqui... Aqui porquê? Eu lembrei-me deste banco, talvez porque foi aqui que nos conhecemos. Foi aqui, foi, queridinho. Que principiou a nossa grande aventura. Antes não tivesse começado. Mas o que aconteceu? Eu morro. Não, tem calma. Ouve-me. Trata-se de uma coisa muito grave. Entre nós nunca pode haver coisas muito graves. Não é verdade? Pois trata-se de uma coisa muito séria. Eu nunca te quis dizer nada. E não digas também agora. Guarda o teu segredo. É melhor. Como era um assunto particular da minha vida... Eu nunca te pedi que me contasse a tua vida. Embora me sentisse com direito. Confiei cegamente em ti. Entre nós nunca houve compromissos. Entre uma senhora e um cavalheiro das nossas condições, há sempre compromissos. Se os há, eu não falhei aos meus. Então não falemos mais nisso e voltemos a ser amiguinhos como de antes, sim? Não, eu tenho que dizer tudo. Já conheço toda a história. É a história do costume. Queres acabar, não queres? Ouve-me! Ouve-me, por amor de Deus! Não é uma história, é a pura da verdade. Não quero saber. Ouve-me! Eu sou um desgraçado. Eu estava para casar quando nos conhecemos. Então, para que me desinquietaste? Tu bem sabes como as coisas se passaram. Queres dizer que fui eu? Eu não quero dizer nada, mas ouve-me, pelo amor de Deus. A minha noiva era filha do meu padrinho. O lavrador mais rico da minha terra. Se vais pela riqueza, talvez eu possa pedir meças. O meu padrinho era quem me pagava os estudos. Lá por isso. Dava-me uma mesada e levava-me em gosto o casamento. Desde pequenos que éramos namorados. E ela é bonita? Isso não interessa. Diz lá. Se é melhor que eu. Gostava de saber. Mas tu... Eu não posso casar contigo porque sou casada, não é? Nunca falámos em casamento. Nem era preciso. Não te dizias inteiramente feliz? Não o nego. Tudo corria bem. Tu tinhas a tua casa e o teu marido. Eu tinha a minha noiva e a mesada do meu padrinho. Encontrávamos-nos. Ninguém sabia da nossa relação. Éramos felizes, mas agora tudo mudou. Tu tens o que tinhas, marido e casa. Eu é que já não tenho mesada nem noiva. Trocou-te por outro. Não me trocou por outro, não, fica sabendo. Zangaram-se comigo. Zangaram-se comigo por tua causa. Ai, filho, queres armar em vítima? E sou! E sou mesmo! A vítima de tudo isto sou eu. Tu? Mas foi por tua causa que as coisas se complicaram. Essa agora? Foi por tua causa, sim, senhora. Por causa do retrato que me mandaste para a pensão. Do teu retrato com a dedicatória ao meu amorzinho. Ao meu amorzinho. Ingrato. Se não fosse essa fotografia, nada disto tinha sucedido. A minha noiva e o meu padrinho chegaram a Lisboa sem eu esperar. Apareceram-me de surpresa na pensão. Eu nem sei como foi, deram logo com o retrato. Estás a ver? Aquela dedicatória. Isso é muito engraçado. E depois? Depois voltaram-me as costas e foram-se embora. Ainda bem. Ainda bem, tu não estás boa. Sim, meu queridinho. Ainda bem. Ficaste livre. Agora és meu. Só meu. Mas tu não vês que eu fiquei sem nada, sem mesada? Mas tu não vês que aquele casamento era a minha fortuna? E eu não represento nada. Tu és casada. Tens a tua casa, tens o teu marido. E também tenho dinheiro. Mas eu é que não tenho nada. Tens-me a mim. E eu tenho-te a ti. É a nossa maior riqueza. Isso é muito bonito. Mas e o meu curso? De que é que eu vou viver agora? Se fores meu amiguinho, sempre meu amiguinho, nada te faltará. Nem amor, nem dinheiro. E agora diz-me, tu gostavas dela? Gostar. Para te ser franco, ela é feia. Então eras mal empregadinho, querido. Era o meu futuro assegurado. Confia em mim. Eu não sei. O rumo na vida é um problema tão difícil. Não penses nessas coisas complicadas. Deixa isso para os que trabalham. Tratemos de nós e é o quanto baste. Talvez tenhas razão. As mulheres têm sempre razão.
Quando são boas como tu, Então confia em mim. Continuaremos felizes como até aqui. Queres? eu não sei o que faça. A coisa é, na verdade, é interessante. Interessante e prática. Deixa-me pensar. Deixa-me dormir sobre o caso. O amor não quer demoras. Em princípio, estamos entendidos. Mas lá a fortuna do meu padrinho é que não me esquece. Talvez tudo se possa arranjar. Não te apoquentes, filho. Queres vir dar uma volta? E se nos veem? Aqui estamos talvez melhor, não é? Não tenhas receio. Passear faz bem. As últimas falas, já em pé, passeio fora. O guarda de giro continua a passar, vigilante. Quando vão a sair, aparece o senhor gordo e o senhor magro, também de braço dado, muito contentes e muito felizes. Até que enfim encontrei-te. Tu por aqui? Estava em cuidados. Como não é costume chegar tão tarde, saí para vir procurar-te. Procurar-me aonde? Procurar-te? Procurar-te não. Vinha esperar-te. Se soubesses como estava aflita, já não podia parar em casa. Por que demoraste tanto hoje? Negócios. A tratar dos negócios aqui com este amigo. Matas-te a trabalhar, filho. Agora nem às horas de jantar te deixam. Que quer, minha senhora, quando há coisas importantes? É verdade, ainda não se conhecem. Este senhor é o meu novo sócio, o meu grande amigo, minha mulher. Muita honra em conhecê-la pessoalmente, Vossa Excelência. De nome já a conhecia muito bem. Pelo que se ouve a seu marido, Vossa Excelência é uma santa. Uma verdadeira santa. Favores de Vossa Excelência. Favores gentis. E aquele senhor? Quem é aquele senhor? Aquele senhor. Aquele senhor encontrei-o. Encontrou-me. Vi-me tão aflita que se prontificou a vir comigo procurar-te. É um cavalheiro muito bem educado. Mesmo muito amável. Esta nossa Lisboa é a cidade melhor do mundo. A cada canto se encontram pessoas bondosas. O cavalheiro faz favor. Eu quero agradecer-lhe. Faz favor. Quero agradecer-lhe o incómodo que teve com a minha senhora. Nada, não. Se não fosse ele. Se não fosse ele, eu até parece que desmaiava. Eu só fiz a minha obrigação. Eu estou-lhe muito grato. Tive a boa sorte. Vê-se logo que é de boa família. Pois, meu jovem amigo. O senhor parece-me um moço muito simpático, não é? Se alguma vez precisar de alguma coisinha... Hoje é o dia dos bons encontros, dos bons conhecimentos, não é, meu caro sócio? É, de bons conhecimentos e de bons negócios. Não é verdade, meu caro amigo? Dia cheio, vai. Ai, louvado seja Deus. Mas o que é que lhe diga? Tanto os bons negócios. Tanto como os bons negócios alegram-me ver uma família feliz como a sua, meu caro sócio. Eu bem lhe dizia há pouco, uma boa esposa é a taluda da lotaria. Felizmente que a taluda tem saído a muitos homens. Eu tenho lido no jornal. E é assim mesmo que os alicerces da nossa sociedade estão firmes na honradez do nosso comércio e na sagrada instituição da nossa família abençoado país. A conversa é muito agradável, mas o meu marido já deve estar com fome. Tens razão. Vamos à vida, vamos. Querem os senhores vir jantar connosco? Seria muito incómodo, minha senhora. Por mim, não sei se deva... Vê lá, querida, sempre são mais duas bocas. Não te rales. Hoje até calha bem. Temos peru. E a sua senhora, meu querido sócio, não ficará em cuidados? Minha mulher que se governa. Por mim, eu não sei se deva... Deve, sim, senhor. Saem. O guarda de giro passa vigilante. Cena deserta. O banco lá está. Vulgar armação de ferro com duas tábuas pintadas de verde. Chega um homem do povo. Miseravelmente vestido, sujo, pobre ou desempregado, tanto faz.
O desalento atira-o para cima daquele banco, rebusca os bolsos, tira uma côdea, põe-se a roer, o resto volta para o bolso, levanta a gola do casaco, estende-se ao comprido, ajeita-se para dormir, fica-se. O guarda de giro torna a passar, dá pelo homem, ronda-o, examina-o, abeira-o. É lá, gira daí. Isto não é hospedaria. Ouviste? Quem quer dormir vai para casa. Quem não tem casa não tem cama. Quem não tem cama não dorme. Vá, Andor. E não voltes, hein? Olha que isto aqui é lugar limpo. Aqui só se senta gente decente. Só gente decente, ouviste? Vá, Andor. E não voltes. As últimas palavras, já passei fora. O homem empurrado à frente do guarda. Cena deserta. Últimas claridades da tarde. Ao fundo, já muitas janelas da encosta, como retângulos de luz, a anunciarem lares. E aquele banco vulgar ficou sem ninguém. O pano baixa.